Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui no canal do Lessa, agora a caminho de Belém, onde a gente vai acompanhar tudo e levar para vocês todos os detalhes dessa cobertura de Remo e Fluminense, o Campeonato Brasileiro voltando à tona para o Flu, depois dessa final de Campeonato Carioca, a hora da gente virar definitivamente essa chavinha, olhar para frente, e o próximo desafio agora é pelo Campeonato Brasileiro, lembrando que daqui a pouco também vem Copa Libertadores, aí o sorteio, em breve também teremos o Fluminense de volta à Libertadores. Estou neste momento fazendo a conexão aqui em São Paulo, partindo para Belém. Vai ser uma viagem diferente, a gente vai entregar para vocês mais uma grande cobertura. Estamos indo a 3 para lá, né? Estou indo mais cedo, mais tarde o Gabriel e o Fio também vão para reforçar o time do Jornada lá em Belém. Com certeza vai ser mais uma cobertura muito completa, afinal de contas a gente está indo para um lugar que para mim vai ser diferente, né? Eu nunca fui para Belém e, por sinal, nunca fui para o norte do país. É uma região que eu já tinha vontade em conhecer já há muito tempo, então vai ser muito bacana também, vai ser uma cobertura diferente nesse sentido. O técnico Luiz Beldia segue preparando o time, agora já com a expectativa de contar com os reforços, né? Como a gente falou mais cedo, o Alisson foi regularizado, o Midjan já está regularizado e agora a expectativa fica por Castillo. Né, vou embarcar agora, só vou chegar lá em Belém por volta das 8 da noite, mais ou menos. Então, talvez essa notícia saia, né, daqui a pouco, e aí depois a gente vai atualizar aqui no canal, é claro, porque a expectativa era de que o Castillo pudesse já estar 100% regularizado no BID. Ontem teve alguma pendência, ficou para hoje, e o Fluminense está correndo atrás para deixar tudo certo, e aí ele teria condições de viajar com a delegação. Caso contrário, o Zubeldia terá pelo menos mais duas novidades, o Midjan e o Alisson, e a possibilidade também da volta de Germancano e de Nonato. Os jogadores já estão recuperados, já estão ali num processo de transição já há um tempo, em tese liberados para voltar, dependendo apenas do aval da comissão técnica, tá? Então, mais tarde, certamente, a gente vai poder trazer e confirmar, possivelmente, essas novidades para vocês. Nesse vídeo aqui, eu vou destacar uma entrevista exclusiva que o Thiago Silva concedeu à TNT Esportes, falando sobre a saída dele do Fluminense. E é um trecho bem interessante, em que, para mim, ele demonstra insatisfação pela forma como a diretoria do Fluminense se comportou no episódio, afirmando que eles poderiam ter se manifestado para evitar que ele levasse tanta porrada da torcida. E também falou do Zubeldia, que talvez se o Zubeldia tivesse chegado antes, ele tivesse mudado de ideia, que ele tinha tomado essa decisão em outubro. Enfim, foi uma declaração, a primeira vez que ele falou abertamente sobre a saída do Fluminense. Eu vou trazer aqui esse trecho do Thiago Silva. Se tivesse uma situação assim também, eu lá como torcedor na arquibancada também ficaria realmente chateado, porque é um ídolo, um cara que eu gosto, não quero que ele vá embora do meu clube. Ficou tanto tempo longe, né? Então eu entendo um pouco dessa decepção, dessa tristeza por parte do torcedor. De repente poderia ter sido comunicado antes essa decisão, e eu quero que as pessoas saibam, principalmente o torcedor tricolor, que a decisão não foi após a derrota para o Vasco. Não foi ali em dezembro, não foi 14 de dezembro que eu tomei a decisão. Ali foi o dia que eu comuniquei aos atletas, porque eu não tinha falado para os atletas ainda. Mas a diretoria do Fluminense já sabia. A diretoria já sabia. Eu tomei a minha decisão final de setembro e início de outubro. Ok. E essa minha decisão foi passada ao clube. Por quê? Porque na minha cabeça, como atleta, eu sabia que ia causar tudo isso que aconteceu. Mas o meu primeiro pensamento foi no Fluminense Futebol Clube. Né? Logicamente, depois da minha decisão de vir para próximo da minha família, foi o Fluminense. Por que a decisão de comunicar em outubro? Para eles terem tempo de procurar outro atleta. Então a diretoria já sabia? Já sabia. Ok. Tentaram fazer de tudo, fizeram de tudo para que eu pudesse mudar a minha decisão, mas já estava decidido. Fizeram de tudo, de tudo. Na última semana conversaram de novo, mas eu já estava decidido a sair. Mas essa decisão foi no início de outubro. Eles já sabiam. Eu falei, eu quero que vocês procurem um outro atleta. Estou dando tempo para vocês porque eu já tomei a minha decisão. Vou jogar até o último jogo que tiver que jogar.
da melhor maneira possível, me doando, como eu sempre fiz em todos os clubes, principalmente o meu de coração. Eu vou estar lá, mas a minha decisão é essa. Então não foi de uma hora para outra. E o que eu senti que eles poderiam ter falado isso depois, de eu ter apanhado do jeito que eu apanhei. Eu entendo, como eu falei, o lado do torcedor. Eu também ficaria triste. Você ficou chateado que eles não expuseram isso? Você não quis, obviamente, em outubro, porque estava no meio da temporada. Exatamente. Né? E na última semana eu não podia falar porque era o clássico contra o Vasco. Sim. Como é que eu falo antes de uma decisão dessa minha pessoal, ia de encontro do que a gente ia fazer no final de semana, no meio de semana contra o Vasco. Não queria criar essa confusão toda, né? Antes do Bahia, talvez, do último jogo, poderia ser. Mas a gente tinha o Vasco em seguida. E aí ia mudar o nosso foco. Thiago vai embora e o jogo do Vasco. Eu não queria causar isso. Então essa decisão foi tomada em início de outubro. E todos ali sabiam dessa minha decisão. A não ser o treinador, que chegou depois. Inclusive eu falei para ele pessoalmente: Mister, se você tivesse chegado antes, eu acho que de repente teria mudado a minha ideia. A minha ideia foi tomada lá atrás por coisas que não tem aqui o que falar. A tua mudança, aí vou só insistir nesse ponto, mas enfim, tua mudança óbvio tem a ver com a questão familiar, né? Sim. Você tem o Iago e o Zago morando na Inglaterra, tua mulher também, a Isabelle, mas teve também coisas que te chatearam dentro do Fluminense, é isso? E por isso que você decidiu? Não digo dentro do Fluminense, mas no entorno do futebol em si, né? No futebol brasileiro em si. Desde o início que eu cheguei, a minha conversa com o presidente, com as pessoas responsáveis, seria mudar algumas coisas que, na minha visão, funcionam bem aqui fora para que pudesse levar. Mas isso causa tempo, leva tempo, na verdade. Mas a gente conseguiu, de alguma forma, trabalhar de uma maneira conjunta em algumas melhorias, né, não digo de performance, mas de repente de estrutura, na parte interna de alimentação. Por exemplo, o restaurante no Fluminense, que a gente conseguiu colocar, conversando com o presidente, foi muito solícito, muito rápido, resolveu, sabe? A parte de recuperação melhorou muito ali, e eu fico feliz, de alguma forma, ter feito parte disso, sabe? Os atletas me ligam, às vezes agradecem as coisas que eu pude, de repente, ter agregado para que eles pudessem hoje estar vivendo um dia a dia tranquilo, sabe? Nesse sentido de recuperação, né? De performance. Sim. Cara, eu fico super feliz porque, assim, eu tive alguns sacrifícios de deixar minha família aqui fora. Sim. Foram 1 ano e meio longe da minha família. Se isso não quer dizer amor pelo clube, eu não sei mais o que seria amor, sabe? Depois, a minha prioridade foi voltar para eles, estar mais próximo e de terminar minha carreira aqui, já que eu via que eu tinha condições de continuar jogando. Porque senão, se não tivesse nenhum clube, principalmente um especial como o Porto, a minha decisão seria terminar minha carreira em dezembro. Eu não ia mais continuar jogando. Mas como surge um clube como o Porto, com a história que eu tive, que não foi da forma como eu queria há 22 anos atrás, eu falei, cara, esse ciclo precisa ser fechado. E eu achei e senti no meu coração que era um clube que eu deveria estar. Outros então, bateram na tua porta, Thiago, nesse processo? Teve alguns. Europeu? Teve alguns. Antes do Fluminense, muitos. Sim. E depois que eu decidi que eu ia voltar para a Europa, teve alguns também. E eu senti que eu deveria ter voltado para cá. Justamente pela história não ter sido fechada da forma como deveria. Mas o teu amor e o teu carinho pelo Fluminense continua? Sempre. Eu sou tricolor até o último dia da minha vida. Vejo os jogos até hoje, acompanho, torço, ligo, mando mensagem, tenho amigos lá dentro, enfim. Mando mensagem pro Mister de quase todos os jogos. Mister, calma, não precisa entrar em campo, por exemplo. Calma. Vai devagar. Sabe? Então, a gente tem uma relação muito legal, assim. E, cara... Você acha que você volta a trabalhar lá em outra função em algum momento?
É um desejo do Thiago? Não sei te dizer. Hoje eu não sei. O desejo que eu tinha, desde o momento que eu saí em 2008, seria voltar. Isso eu nunca neguei para ninguém e nunca mudou isso na minha cabeça, no meu coração. Tanto que quando surge a oportunidade, não surge, mas eu fui nos diretores do Chelsea falando que eu não iria renovar meu contrato. Eles não tinham me oferecido nada, mas eu fui para não ter essa possibilidade. Você tomou a iniciativa? Tomei a iniciativa antes deles virem falar comigo que eu estaria voltando para o Brasil. Porque desde quando eu saí, eu sentia no meu coração que eu teria que fazer aquele movimento. Por carinho... Nesse Chelsea Fluminense, nessa mudança, você falou que teve outros clubes que te procuraram. Esses clubes europeus, é isso? Tinha oportunidades que outros não fechariam a porta? Sim. É? Sim. Alguma que você possa revelar, não? Eu não gosto de falar. Vão achar que, não teve nada. Sim, tá bem. Mas enfim, cada um acha o que quiser achar. Mas a minha decisão foi voltar para o Fluminense. Foi voltar. Por carinho, por amar o clube e principalmente por gratidão. Porque quando eu passei a pior fase da minha vida aqui no Porto, indo para o Dinamo de Moscou, nessa transição, o Fluminense foi o clube que abriu as portas para mim. Teve outros 2 do Sul que abriram, por eu ter jogado lá. Mas eu falei, cara, eu vou pro meu time de coração. E depois tudo que eu fiz, que aconteceu comigo no futebol, da história que eu consegui construir, foi sentimento de gratidão ter voltado. Eu tenho que voltar para lá. Na minha cabeça, para encerrar a carreira. Mas Papai do Céu não quis assim. Aí o Thiago, nessa entrevista à TNT Esportes, primeiro, cara, que eu vou aprofundar aqui algo que eu já falei num vídeo mais curto hoje. O Thiago parece querer inverter as responsabilidades. Quem decide deixar o Fluminense é ele. Logo, quem tem que dar a explicação é ele, não a diretoria do Fluminense. É claro que a diretoria poderia falar. Mas quem pede para sair é ele. Ele não foi demitido. Ele não foi saído. Então, a partir do momento que ele toma a decisão, a obrigação dele, na minha opinião, né, era no outro dia chegar, dar uma entrevista, falar com todo mundo ou falar com algum veículo e falar para o torcedor, com sinceridade, com honestidade. Isso teria reduzido talvez um pouco o impacto da decisão dele. Não que todo mundo ia ficar de boa, porque o torcedor tem direito também de se decepcionar. E foi uma decepção grande pela forma como ele saiu. Mas se ele tivesse feito isso, tivesse tido essa atitude, certamente o episódio teria sido minimizado. Sair como ele saiu, como se estivesse correndo pelos fundos para não ser visto, só piorou ainda mais a situação. E essa declaração, para mim, é uma inversão de responsabilidade. Porque a sensação que dá, não foi culpa minha, não. Eu já tinha decidido sair, eles que não comunicaram direito. Pô, como assim? Não que isso muda a visão que grande parte da torcida passou a ter depois da saída do Thiago Silva. Mas, pelo amor de Deus, né? Isso, para mim, piora até as coisas. O Zubeldia chegou no final de setembro. Se ele falar que ele tomou a decisão em outubro, ele já tinha chegado. Inclusive ele disse que está falando ali constantemente com o Zubeldia e tal. Enfim, cara, eu acho, e falei isso na época, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, de ir para um clube hoje que no cenário europeu é irrelevante, tendo como justificativa a questão da família. Ele fala que fez um sacrifício, como se, às vezes passa a sensação de que estava fazendo um favor para o Fluminense, como se não recebesse para isso também, e recebia também o reconhecimento do torcedor, de todo mundo. Então nunca é de um lado só. Às vezes esses caras passam a sensação de que eles querem ou acham em algum momento que, pelo menos passa essa impressão às vezes, de que são maiores do que os clubes. E eles não são. Ninguém é maior do que o clube, ninguém é maior do que o Fluminense. Então o Thiago tem total direito de tomar a decisão dele e de agir como ele agiu. Agora, a consequência disso é a forma como ele vai ser enxergado como ídolo do clube, ou não. Para muitos nem ídolo. Para muitos vão valorizar mais o Gum do que o Thiago Silva. Apesar da Copa do Brasil que ele teve também. É uma consequência. A vida é assim, você toma uma decisão e ela gera consequências. Agora, o que não dá é para dizer que poderiam ter falado, poderia ter explicado, quem deveria ter feito isso era você, Thiago. E você não teve
a hombridade de chegar e se comunicar com o torcedor e falar com o torcedor na base da sinceridade. Assim como se gabava antes de cumprir todos os contratos e não cumpriu os contratos. Então não inverta as responsabilidades. A responsabilidade, nesse caso, foi inteiramente sua, uma decisão 100% sua, que, repito, tá tudo bem, você pode tomar. Agora, não venha jogar a culpa para cima dos outros, porque fica mais feio ainda. E outra situação que fica muito explícito aí nessa declaração longa do Thiago Silva da TNT Esportes é que ele bota muito na conta do Renato também, né? Porque ele fala, não, se o Zubeldia tivesse chegado antes, eu poderia ter mudado de ideia. Ou seja, a visão dele de que o Fluminense, internamente ali com o comando do Renato, era uma bagunça. E tudo isso foi noticiado lá atrás. A insatisfação dos jogadores, né? Muitas vezes os jogadores tomando decisão sobre o que fazer nas partidas, nos jogos. Isso é um fato, é verdade, e na época, nas nossas apurações lá atrás, realmente isso foi informado. Inclusive eu trouxe essa informação naquele jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil, logo depois da Copa do Mundo, lá no Beira-Rio. Eu trouxe essa notícia no pré-jogo. Então, enfim, só o Thiago Silva não cita o nome do Renato, mas ele coloca parte do peso da decisão dele por quem estava comandando na época. Para mim isso também ficou muito claro. Enfim, só esse trecho que eu tinha esquecido de detalhar, de destacar, na verdade. E uma outra situação também sobre o jogo de quinta-feira. Soteldo treinou hoje no CT Cruzeiro, ele ficou fora do Fla-Flu por um problema oftalmológico, foi divulgado pelo clube. Agora voltou, treinou normalmente e, portanto, é outro que pode voltar a ser opção para o jogo contra o Remo lá em Belém. É isso, pessoal. Vídeo curto para repercutir, porque eu acho que é importante. É a primeira vez que o Thiago Silva falou sobre isso. Acho que é importante a gente, enfim, colocar um ponto final nessa história. E agora a vida que segue, cada um siga o seu rumo e a história vai dizer quem estava certo ou não, quem fez a maneira correta ou não. A gente volta assim que possível com mais notícias do Fluminense quando eu voltar a falar com vocês, se Deus quiser, já direto de Belém, tá? Um abraço, deixa o like, se inscreva no canal também, muito importante. Tamo junto, valeu! Tô correndo porque eles vão me marcar agora.